Marvel's Spider-Man 2 está chegando aí e o hype está lá em cima. Então por que não relembrar alguns sucessos e até mesmo alguns fracassos do Homem-Aranha? Eu sou o Gustavo. Aqui é o Renan. E essa é a Central Cineplay. E acompanhem com a gente os melhores e os piores jogos do Homem-Aranha. E agora falaremos do Amazing Spider-Man 2. O jogo aí foi conhecido por não agradar tanto os fãs e também não agradar tanto a crítica em comparação aos outros jogos. O jogo segue uma história original. Ele tem uma narrativa que, sim, é similar aos filmes, porém não é a mesma coisa. Mas a história não foi um fator principal que fez o jogo receber tantas críticas. Isso se deve principalmente às mecânicas de gameplay que tem no jogo. Como, por exemplo, podemos citar a mecânica do Web Swing, que não foi tão bem executada nesse jogo, pois não parece ser tão fluida como seus jogos antecessores. Então, ao invés de dar um passo para frente, acabaram dando um passo para trás no desenvolvimento dessa mecânica. Outra mecânica de gameplay foi o combate. Parece que foi muito inspirado em Batman Arkham, e o que acabou contribuindo para que o jogo não fosse tão inovador nesse quesito. Porém, de toda forma, esse jogo acabou contribuindo para a evolução do Spider-Man no mundo dos games, como por exemplo nas missões secundárias de perseguições de carro, onde a mecânica foi implementada e otimizada no Marvel's Spider-Man de PlayStation 4. Em Spider-Man 3, a história segue os eventos do filme. O jogo começa com o Homem-Aranha enfrentando o Homem de Areia, Venom e o novo Duende, que estão causando problemas na cidade de Nova York. Enquanto tenta proteger a cidade, Peter Parker enfrenta dilemas pessoais, incluindo questões sobre os seus relacionamentos com Mary Jane, Watson e Harry Osborn, o amigo de infância que se tornou o novo Duende. À medida que a trama se desenrola, o jogador enfrenta diversas missões e desafios que envolvem combates contra vilões, resgates civis e investigação de crimes. Conforme avança na história, o Homem-Aranha precisa enfrentar suas próprias dúvidas e medos, equilibrando suas responsabilidades como herói com sua vida pessoal. A jogabilidade desse jogo já foi bem questionada por muitos fãs, porém tem os que defendem. Muitos acham que os combates não são tão fluidos igual aos outros jogos. Porém no jogo é possível fazer acrobacias, ter mecânicas de combates bem simples. E bom, sobre a mecânica de teias, esse jogo também foi bem questionada pelos fãs, por falta de fluidez no balançar das teias e por ser muitas vezes muito imprecisa. O gráfico do jogo também deixa muito a desejar. Muitos consideram esse o pior jogo da franquia. Spider-Man 3 de PlayStation 2 recebeu a nota 50 dos críticos no Metacritic e 6,8 do público. Finalmente chegamos em Spider-Man Edge of Time. Esse jogo nos traz um vilão inédito, que é o Anti-Venom. Logo de cara a gente já vê que esse jogo vai ser diferenciado, porque logo no começo o Homem-Aranha vai de arrasta pra cima. Mas aí você me pergunta, Renan, como é que vai ter o jogo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha? Me explica aí. Calma, vou lhe explicar que os caras tiveram uma ideia genial. Viagem no tempo. Que ideia fantástica! Nesse jogo a gente controla o Homem-Aranha antes de ser atacado pelo Anti-Venom. E além disso a gente também controla o Miguel O'Hara, Spider-Man de 2099, que tem como missão nessa história proteger o Peter, impedindo que o Anti-Venom acabe com ele. E apesar dos dois terem o mesmo nome de Homem-Aranha, eles têm ideais diferentes. Esse daí foi um contraste muito bacana que fizeram nesse jogo, nos mostrando como funciona a mente de cada aranha. Spider-Man Edge of Time, infelizmente, não tem tantas inovações de mecânicas e gameplay. O combate, ele é até que bem trabalhado, porém, tanto Miguel quanto Peter são bem semelhantes nessa questão. Ele brilha muito mais em sua história e plot twists. Spider-Man Shattered Dimensions. Em Spider-Man Shattered Dimensions, ou Dimensões Quebradas, você assume o papel de 4 versões diferentes do Homem-Aranha, cada uma de universos paralelos. A história gira em torno de recuperar um artefato poderoso chamado Tablet of Ordering the Chaos, que foi dividido entre os 4 universos. Cada versão do Homem-Aranha tem suas habilidades únicas e a jogabilidade é diversificada, com combates contra vilões icônicos, sequências de plataformas e quebra-cabeças. A mecânica das teias também varia para cada Homem-Aranha, oferecendo uma experiência empolgante ao se movimentar e lutar durante o jogo. Vai seguir com o Ultimate Homem-Aranha do Play 2. Esse jogo é muito conhecido por sua estética única, parecendo um jogo em quadrinhos, desde as cutscenes até a própria gameplay. Como o próprio nome diz, esse jogo nos mostra o universo Ultimate do Homem-Aranha. Eles nos apresentam um novo Peter Parker e também um novo Ed Brock. Nessa história, eles são amigos desde a infância. Isso daí dá um impacto imenso para a história e também para a gameplay, pois nesse jogo, além do Peter Parker que nós controlamos em outros jogos, a gente também controla o Venom, sendo que cada
cada um tem seu modo de combate contra os inimigos e também tem o seu próprio meio de locomoção pelo mapa. E apesar de o jogo não ter se saído tão bem em relação às críticas como seus antecessores, ele foi muito bem aceito pelo público. Spider-Man The Move, de PlayStation 2. Spider-Man The Move traz uma adaptação do grande sucesso das telonas Spider-Man, primeiro filme do Homem-Aranha, interpretado nos 3 primeiros filmes do herói pelo ator Tobey Maguire. E quem disse que isso é problema meu? No jogo, você vê a origem de seus poderes e sua jornada para se tornar o herói que todos precisam. O mundo de Peter jamais será o mesmo. Lidando com as responsabilidades que vêm com seus poderes, o herói encontrará diversos desafios e barreiras que precisarão ser quebradas. O jogo traz um enredo rico em detalhes, mostrando a dualidade na rotina de Peter e trazendo confrontos e embates incríveis para o jogador, tendo que lidar com grandes antagonistas do Homem-Aranha, como o Abutre e o Duende Verde. O jogo oferece combates fluidos, onde você pode usar os icônicos movimentos do Homem-Aranha para enfrentar inimigos como o Duende Verde e Dr. Octopus e outros vilões. Além disso, ao longo da história você enfrentará desafios e missões que vão testar suas habilidades de super-herói. No geral, a jogabilidade do jogo busca proporcionar uma experiência autêntica de ser um Homem-Aranha, combinando ação, movimentação rápida e sem a sensação de ser um super-herói da Marvel. E agora vamos seguir com Homem-Aranha 2, aí foi do PlayStation 2, que é do filme 2 do Homem-Aranha do Sam Raimi, que assim como o filme foi um enorme sucesso, também considerado um dos melhores jogos do Aranha. Esse daí foi quem implementou a mecânica de atirar teias nos prédios, ao invés de atirar no alto. Sabe aquela teia que ele joga nas nuvens e fica pendurado? Então não tem mais essa não, vai ser pendurado nos prédios mesmo, isso daí na época do Play 2, hein? Os caras estavam pensando nos detalhes. Além disso, implementaram uma física um pouco mais realista, que é considerado uma das melhores jogos do Homem-Aranha até hoje, hein? O que também contribuiu para esse jogo ser tão aclamado foi o seu mundo aberto. Um dos primeiros jogos a fazer um jogo do Homem-Aranha em mundo aberto mesmo, não semi-aberto como no PlayStation 1, que tinha algumas fases que você tinha que jogar em mapas fechados, mas aberto mesmo. Tanto é que chamavam esse jogo de GTA do Homem-Aranha. I got a gun! E não, cara, não tô falando de nenhum mod de GTA San Andreas que faz com que você se torne o Homem-Aranha e só te tenha por aí. O jogo recebeu mais essa comparação pela liberdade que você tem durante a gameplay. Você pode escolher fazer missões secundárias, ficar só zoando pela cidade, ou seguir a história linear. Spider-Man Miles Morales, de PlayStation 5. Spider-Man Miles Morales é uma continuação direta de Spider-Man, possui uma história bem legal e gostosa de se acompanhar ao longo da gameplay. O jogo também possui uma história bem desenvolvida dos vilões, a única coisa é que infelizmente o jogo é bem curto comparado com Spider-Man. A jogabilidade não tem muito o que falar, pois é uma jogabilidade bem semelhante com a de Spider-Man de 2018. Uma novidade interessante que acrescentaram foram os novos poderes de Miles Morales, como dar choque e ficar invisível. Mas de resto, a mecânica das teias e os combos são semelhantes ao de Spider-Man. Spider-Man clássico de PlayStation 1. Esse foi um jogo que muitos jogaram e dá nostalgia em muita gente. Foi um marco muito importante para o Homem-Aranha no universo dos jogos, abrindo diversas portas para ele. Bom, a história começa com o Dr. Octavius fazendo uma palestra para toda a cidade de Nova York. Enquanto isso, aparece um impostor que começa a roubar as coisas dele, e isso daí faz com que o Ock esteja um pouquinho nervoso. Filho da puta! Libere uma fumaça tóxica na cidade inteira. Isso daí faz com que o Homem-Aranha seja limitado apenas a se movimentar por cima dos prédios. Isso daí foi uma sacada genial dos desenvolvedores, que aí não ia precisar desenvolver a cidade inteira, só os prédios. O miserável é um gênio! E por mais que seja só em cima dos arranha-céus, aparecem diversos personagens e tem uma riqueza de detalhes imensa. Um detalhe imprescindível desse jogo é que ele é narrado pelo próprio Stan Lee, cara. Até nos anos 2000 ele tava narrando jogos do Homem-Aranha. Vocês têm noção disso? Além da galeria clássica de vilões do Homem-Aranha, também conta com vários personagens da Marvel, o Justiceiro, Capitão América, Demolidor e até mesmo o Tocha Humana. Aí sim! Se você ainda não jogou, saiba que esse jogo vale muito a pena, ainda mais por causa da aliança inesperada do Peter Parker e do Ed Brock em um determinado momento da história, sério mesmo, joga lá. Eita porra! Spider-Man de 2018. Esse jogo tem uma história incrível e envolvente. Conta a história de um Homem-Aranha com pelo menos 5 anos de experiência, com muita ação e dramas ao longo da história, com diversos vilões estando presentes nesse jogo, como o Dr. Octopus, Rhino, Rei do Crime, entre outros. E claro, também tem a introdução do herói Miles Morales. O jogo possui uma das melhores, se não a melhor jogabilidade dos jogos do Homem-Aranha. A mecânica das teias, os combos e golpes especiais do Homem-Aranha
Além de ser bem criativo no game, tem uma forma simples de se fazer. Enfim, a jogabilidade de Spider-Man 2018 é muito fluida e vale a pena experimentar no jogo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha. Ajude a gente nessa divulgação, nesse começo do canal. E muito obrigado pela força, galera. E até mais, tchau!